nome de Jesus, vai te fazer avançar. Mas presta muita atenção, o meu esforço de compartilhar a palavra não pode ser maior do que o seu esforço de receber a palavra. Você precisa se esforçar para pegar a frase que é a frase que pode mudar a sua vida hoje. Você precisa aplicar o seu coração, a sua mente, os seus neurônios. Quando você tiver e a sua mente estiver começando a vagar, você começar a pensar em outra coisa, você sacode a cabeça assim, você faz qualquer negócio, mas você tem que lutar para ouvir essa palavra. Assim como eu fiz o meu esforço para registrar aquilo que Deus me mandou falar com você nessa noite, em nome de Jesus. E nós vamos conversar nessa noite. Quero ler com vocês Isaías capítulo 5, versículo 13. É o primeiro versículo que eu quero ler com vocês. Hoje nós vamos ler vários versículos, então Júlia vai pregar comigo aqui. E eu quero que você, se você trouxe caneta, papel e caneta, se você não trouxe, desenvolva esse bom hábito de trazer caneta, de trazer papel, para você anotar textos que você possa depois em casa aprofundar. Mas olha que texto forte esse aqui. Diz assim, Isaías 5,13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Em algumas traduções está escrito aí, por falta de conhecimento. Então tem tradução que está escrito entendimento, tem tradução que está escrito conhecimento. Pois o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. E assim como nós sabemos disso, porque está na palavra de Deus, que quando nós não temos conhecimento, nós ficamos cativos. É por isso que nós estimulamos os nossos jovens a estudar, porque quando você não estuda, você fica limitado, você fica preso a opções muito restritas. É por isso que você precisa buscar conhecimento. Assim como nós sabemos que a Bíblia diz que quando falta o conhecimento há cativeiro, Satanás também sabe disso. Então tem algumas coisas que Satanás não quer que a gente saiba, não quer que a gente conheça sobre Deus, sobre o mundo espiritual, sobre as coisas de Deus, porque enquanto você não sabe, você fica o quê? Cativa. Enquanto você não conhece, você fica o quê? Preso, limitado. A prisão fala de limite, você não pode ir e vir à vontade, não pode. Mas nessa noite nós vamos, em o nome de Jesus, conversar sobre algo que vai trazer sobre o seu coração um nível de conhecimento, que vai libertar você, que vai liberar você para fluir e para avançar em o nome de Jesus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, vai, assim como muitos outros textos, eu escolhi esse, mas diz assim, Pedro falando à igreja, diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Crescei na graça e no conhecimento de Jesus. Então, quanto menos você conhecer sobre Jesus, mais cativo você será, enquanto aqui na terra estiver.
Para quem já aceitou Jesus como seu Salvador, o inferno não é para você. Você estará no céu e Satanás, Marcela, já sabe disso. Não tem como, Edilson, arrancar você do céu, porque você entregou a sua vida para Jesus. Você ama Jesus, mas tem uma forma. Você vai ganhar o céu, mas enquanto estiver aqui na terra, tem uma forma de Satanás manter você cativo, limitado, preso. Sabe como? Quando você não conhece sobre Jesus. O que você precisa conhecer. Você não conhece sobre Deus o que você precisa conhecer. E é por isso que a Bíblia, em tantos momentos, nos convida a crescer no conhecimento de Deus. E é por isso que você tem que vir à igreja para ouvir a palavra e aumentar o seu conhecimento sobre Deus. Porque quanto mais você conhece sobre Deus, mais livre você fica, Maria. E sabe, tem no seminário, Valesca sabe disso, não sei se Valesca já passou por essa matéria. Você sabe que nós temos nossos seminaristas, irmã Valesca, irmã Charles, que estão lá lutando, vencendo cada disciplina, né, minha filha? Nosso Edu já está quase entregando TCC já, Edu já passou por essa matéria. Mas, minha filha, veja se você já passou por essa matéria, que é teologia sistemática, quando, entre outras coisas, nós que estudamos teologia, estudamos sobre os atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? São as qualidades de Deus. São as características de Deus. E eu e você precisamos conhecer quais são as características de Deus. Por quê? Porque se você não conhece as qualidades, as características de uma pessoa, você não se relaciona com ela. É, por exemplo, o que nos impede, né, de maneira consciente, de se casar com uma pessoa que a gente não conhece. Como é que você vai se casar com uma pessoa que você não conhece? Por isso que tem a fase do namoro, tem a fase do noivado, né? Aí depois do namoro tem o pré-noivado, aí antes do namoro tem o pré-namoro, tem todo um processo, não. Você tem que conhecer a pessoa, porque como é que você vai se casar com uma pessoa que você não conhece, gente? Depois isso dá uma confusão terrível, né? Então você tem que conhecer sobre Deus. Quais são os atributos de Deus? Aí você vai anotar aí, hein? Isso é aula de teologia sistemática, isso é raridade. 2 tipos de atributos de Deus, 2 tipos de qualidades de Deus, tá? Um grupo de qualidades de Deus, Benedita, que são conhecidas como as qualidades exclusivas de Deus. São qualidades incomunicáveis, Laís. Só Deus tem essas qualidades. São qualidades exclusivas, são qualidades incomunicáveis. Você só vai ver em Deus. Por exemplo, onipotência. Todo mundo sabe o que é onipotência? É ter todo o poder. Só Deus tem essa qualidade. Outra qualidade exclusiva, onipresença, que é a qualidade de você estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Deus está em todo lugar o tempo todo. E às vezes a gente tenta fazer isso, né? Tal de mulher, tal de mãe, às vezes tenta ser onipresente, mas não funciona. Dá errado, não dá certo. Porque essa característica só Deus tem.
Nós só conseguimos estar num lugar só ao mesmo tempo de cada vez, né? Deus não, porque Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. O que é onisciência? Ele sabe tudo. Ele tudo vê. A imutabilidade, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, será o mesmo amanhã. Nós não somos assim. Você está mudando desde que você nasceu. Vai mudar até Jesus voltar, esse menino. Hein? Essa casca por fora, então, meu Deus do céu, essa partezinha que é um detalhe, que está por fora assim, então, nosso Pai, muda. Você nasceu careca, depois você ficou cheio de cabelo preto, daqui a pouco os cabelos brancos, daqui a pouco você perdeu os cabelos de novo. Meu Deus, a gente muda, não é, gente? E por dentro, hein? E por dentro, hein? Nosso caráter muda, nossa personalidade muda, tá? Então, são características que só Deus tem, Ele não muda. Outra característica, Ele é eterno, Ele é soberano. São as características o quê? Características o quê? Exclusivas, incomunicáveis, tá? Segundo tipo de características de Deus, características comunicáveis de Deus, atributos comunicáveis de Deus. O que é isso, Cristina? São qualidades que existem em Deus, mas que são comunicáveis com aquele que Ele fez a sua imagem e semelhança. E quem foi que Deus fez a sua imagem e semelhança? Quem foi? Nós. Então, não são qualidades exclusivas de Deus, são qualidades que Ele compartilha com os seus filhos, através do nosso DNA espiritual. Quais são esses atributos comunicáveis, essas qualidades comunicáveis de Deus, que eu posso ter, que você pode ter? Verdade, justiça. Hoje, num dos atendimentos, nós estávamos falando sobre justiça social. E eu realmente acredito nisso, que a Igreja de Jesus Cristo na Terra, ela está implantada na Terra para que através dela aconteça justiça social. Eu não acredito que a política é capaz de promover política social suficiente para o estrago que o pecado causou. Não acredito. Então, Deus deixa a igreja na terra para que a igreja possa realizar a obra da justiça social em apoio às autoridades. Olha só, são qualidades comunicáveis. Olha, a verdade, a justiça, o amor, a santidade, a fidelidade, a misericórdia e, por fim, a bondade. Todas essas qualidades, Mary, eu e você podemos ter, devemos buscar. Nessa noite, nós vamos falar sobre uma delas somente. Gente, veja que escola bíblica dominical lindíssima daria isso. Olha, vamos ficar 2 meses estudando cada domingo um atributo desse. Olha, um domingo a gente estuda onipotência, outro domingo onipresença, outro domingo a gente estuda onisciência. Meu Deus do céu, seria lindo. Hoje nós vamos estudar sobre a bondade de Deus. E você precisa entender que Satanás não quer que você saiba sobre a bondade de Deus.
Porque tem coisas na sua vida, na sua alma, no seu coração, que você tem vivido, porque você não sabe o que é a bondade de Deus, você não entendeu, você não tem consciência do que é a bondade de Deus, e por isso você vive cativa em algumas áreas da sua vida. Mas quando você receber a palavra sobre a bondade de Deus, haverá libertação na sua vida em nome de Jesus, porque Deus é bom. Salmos 23, versículo 6, olha o que o texto diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, quem tem habitado na casa do Senhor por longos dias, é porque tem experimentado o quê? A bondade de Deus. Se você aceitou a Jesus, tem caminhado com Jesus numa igreja evangélica, eu vou dizer para você que a bondade, ela tem te procurado. A bondade do Senhor. É bondade de Deus com você. Mas a Bíblia diz, olha, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Gente, o que é o contrário de seguir alguém? Quem tem Instagram, como que é isso? Você segue alguém ou quando você deixa de seguir alguém? Quando você segue alguém ou quando você é indiferente a alguém? Quando você segue alguém, ou quando você vai para o caminho contrário de alguém. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a bondade do Senhor vai seguir você todos os dias da sua vida, e você não será esquecido, e você não será deixado de lado, e você não será abandonado, e você nunca estará só, porque a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor te perseguem. Você tem que lembrar disso. Porque quando a luta vem, a primeira coisa que vem na nossa mente é: estou sozinha, está sozinha nada. Se você está lembrando, olha, a tua mente hoje está sendo ministrada, você não estará sozinha nunca, porque Deus é bom, e a Bíblia está dizendo que a bondade dele te segue todos os dias. Êxodo 33, versículo 19, diz assim a palavra: porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Há uma promessa acontecendo aqui: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. E se você tem olhado a sua vida e tem pensado, só dá tudo errado, as coisas não funcionam, não está dando certo, o que está acontecendo? É porque você, tinha esquecido, você não sabia que a bondade de Deus era uma promessa sobre a vida do seu povo. Eu vou fazer a minha bondade passar por você. Então, minha irmã, meu irmão, recebe na sua vida tudo que te acontece, tudo é bondade de Deus, porque ou Ele está te abençoando, ou Ele está te preservando, ou Ele está te ensinando em tudo que te acontece. Alguém que te abençoa é uma pessoa boa. Alguém que te preserva é uma pessoa boa. E alguém que para te ensinar uma coisa é uma pessoa o quê, meu filho? Ele é bom, Edilson. Ele é bom. Ele é bom. A bondade do Senhor é uma promessa para a minha vida e para a sua vida. Então para de enxergar as coisas que te acontecem com essa lupa
do pessimismo, com essa lupa de que foi abandonado, com essa lupa de que foi esquecido. Porque ou Ele vai te abençoar, ou Ele vai te preservar, ou Ele vai te ensinar, porque tem bênçãos que Ele ainda não te deu para te preservar. Não te deu porque te ama. Não te deu essa bênção porque é bom. Você não sabe do teu futuro, Ele sabe. Você não sabe o que te espera no dia de amanhã, Ele já escreveu esse dia, já viu esse dia na eternidade. Se Ele não tirou você desse lugar ainda, é porque Ele está te preservando, porque o lugar para onde você acha que vai ser o melhor, vai ser o fim da tua vida. Se Ele não abriu essa porta de emprego para você, Ele está te preservando, porque esse emprego que você acha que é a tua grande solução, vai ser lá que você vai, olha, acabar com sua fé, você vai largar Jesus. Então Ele não vai te dar essa bênção mesmo não, mas porque Ele é bom. É por causa da bondade dEle. É porque Ele quer te ensinar algo. Que se Ele te levar para esse lugar, você não vai aprender. Então você precisa se disciplinar a ver a bondade de Deus, mesmo quando as coisas não dão certo. Você precisa disciplinar a sua alma a ver a bondade de Deus, mesmo quando a sua oração não é respondida. Porque quando a resposta de uma oração é não, essa resposta é manifestação da bondade de Deus. Não te deu, foi para te preservar. Foi para te ensinar. E só quem ensina é quem ama. Só quem preserva é quem ama. Salmos capítulo 31, versículo 19. Olha o que a palavra diz. Salmos 31, 19, diz assim: ó quão grande é a tua bondade. Ah, gente, não, vamos ler junto. Não, gente, esse aqui é muito forte. Aqui, gente, vamos ler junto. Ó quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem. Pode parar aí. Para quem que a bondade do Senhor está guardada? Pergunta a pessoa que está perto de você se essa pessoa teme ao Senhor. Você teme ao Senhor? Gente, pelo amor de Deus, olha o que a palavra está dizendo, que a bondade do Senhor, ela está guardada para mim, ela é minha, Ele reservou para mim, porque eu o temo. Então veja, é algo que Ele comunica comigo, que Ele decidiu me dar, não é uma coisa que Ele vai me dar. Salmos 145, versículo 13. Olha o que a Bíblia diz. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se sobre todas as gerações. Para nos ajudar a entender que o domínio do Senhor está sobre tudo. Então não há nada na sua vida que não esteja sendo alcançado pela bondade de Deus exatamente nesse momento. Pastora, mas e aí a luta com meu marido? É bondade de Deus. Deus está te ensinando algo. Você precisa discernir o que é que Ele está te ensinando. É bondade de Deus, Ele está preservando você, porque se você já tivesse sem esse marido, sabe-se lá como estaria a tua vida. É bondade de Deus, porque é ruim com ele, pior sem ele. Já ouviu falar isso? Está te abençoando? Ruim com ruim, ele põe comida dentro de casa. Ruim com ruim, ele faz medo do ladrão que quiser entrar na sua casa.
Ah, que isso? Pastora, e esse marido meu? Deus está te ensinando a ser forte, mulher. Se a tua luta ainda não passou, Ele está te ensinando a ser forte. Pastora Maísa pregando essa noite sobre a nossa vida. Ele não perde o domínio. O domínio dele é sobre todas as coisas. Salmos 125, versículo 4. Salmo 125, versículo 4, diz assim: faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Aqui é uma coisa muito importante. Tem alguma tradução diferente aí? Aqui está escrito o verbo, vê o verbo para mim. Aqui está escrito: faze bem, ó Senhor, aos bons. Veja se tem alguma outra tradução aí. O Senhor trata com bondade os que fazem o bem. Então presta atenção. A bondade não é um atributo comunicável de Deus, não é uma qualidade comunicável de Deus. Então, quando você multiplica bondade, quando você é uma pessoa boa, é aí que você recebe bondade. Gente, aconteceu uma coisa com a gente, mas aconteceu um negócio com a gente, assim, está fresquinho, eu vou testemunhar. Que envolve nossa vida financeira, envolve bondade, envolve honra. A nossa vizinha, por iniciativa própria, começou a ver os nossos meninos vão para a escola de ônibus. A gente mora no IPS, a escola deles é no centro. Então, eles vão de ônibus, todo dia. E essa vizinha começou a ver que às vezes estava chovendo, tudo, e saíam eles lá, 6h20 da manhã, para pegar o ônibus de 6h30. Ela começou a ver isso. O que ela fez? Ela se prontificou a levar os meninos para a escola todo dia. Meus filhos vão de carro para a escola todo dia. Nós nunca pagamos um centavo para essa minha vizinha. Ela leva os meninos de carro todos os dias. E aí, chegou no feriado de ontem, foi feriado ontem, aproveitamos, não teve aula, a gente aproveitou que não teve aula. Deus começou a remexer no nosso coração, falar assim: nós temos que honrar a vida dela. Temos que honrar a vida dela, não é possível, já desde fevereiro, nós já estamos o quê, gente? Já estamos em setembro. Imagina se a gente estivesse pagando transporte escolar, se a gente estivesse pagando a passagem dos dois, que está 4 e pouco. Quanto está a passagem? Está 4,25, 3,50, dá R$7 para ir. Olha só, de fevereiro até setembro, quanto que a gente já tinha gasto? Falei: Edson, a gente tem que honrar. E o coração do Edson: a gente tem que honrar a vida dela. O que a gente fez? Fomos num horto que tem lá, perto de casa. Estava aberto ontem no feriado. Ela gosta de planta. Pegamos e compramos uma planta para ela. Compramos uma planta no vaso, porque ela gosta de colocar planta dentro de casa, ela é dessas. Compramos o pratinho. Ou seja, deixamos quase metade do carro lá para pagar aquela planta. Que ninguém me contou que planta era caro. Falei: não, vamos dar uma plantinha. Falei: ó, plantinha. Plantinha. Ninguém me contou. Falei: Edson, a gente vende a bicicleta, paga aqui. Vamos, a gente vai conseguir. Vamos honrar a vida dela. Ela vai, isso aqui vai combinar com a casa dela. Ela vai gostar. Vamos lá, compramos. Gente, deu R$250. Falei: tá bom, Jesus, tá bom. Claro, eu tenho um filho que faz conta.
Um deles faz menos conta, o outro deles faz muita conta. Quem que vocês acham que é quem? Rafael não faz nenhuma conta, né? É a alegria, o prazer, é tudo, né? O Daniel, ele fica fazendo plano, entendeu? Fica o ano todo guardando dinheiro para ir para o sertão, guarda cada centavo. O Rafael compra tudo de açaí, gente. Ele pega a mesada, ele tira o dízimo, ele compra tudo de açaí. Está nesse processo. Daniel, foi a primeira coisa que ele perguntou. Vocês ficaram doidos? Ele olhou para o tamanho do vaso. Como é que nós vamos pagar esse vaso agora? Falei, meu filho, não sei ainda, não faz pergunta difícil. Entra aí no carro, vamos lá na casa da vizinha, vamos lá dar o vaso a ela, ela vai ficar feliz, vai honrar a vida dela. Fomos lá. Deixa estar que segunda-feira Daniel se acidentou. Ele está andando de muleta. E para conseguir estar na escola, ele precisa de uma cadeira de rodas. Porque ele não pode encostar no chão. Hoje chegou o resultado da tomografia, o médico vai ver na semana que vem. Enfim, não foi uma torção, porque foi no mesmo lugar onde ele já tinha ferido uma vez. É coisa de jogador caro. Jogador caro tem essas coisas, assim. Então, a saída que nós encontramos foi, nós vamos alugar uma cadeira de rodas, porque a escola não tem uma cadeira de rodas, ele não vai conseguir chegar à sala com a muleta, porque ele estuda no 4º andar. E do elevador até a sala dele, não tem nenhuma, não tem condição, tem 2 escadas depois do elevador, ou seja, nós alugaríamos a cadeira de rodas. Sabe o valor do aluguel de uma cadeira de rodas por dia? Alguém sabe falar o valor? Alguém sabe? Hã? R$50 é o valor do aluguel. Ele vai precisar dessa cadeira de roda pelo menos por 15 dias. Faz as contas aí, alguém, rapidinho. Faz aí as contas. 15 dias vezes R$50. Dá quanto? R$750. O vaso foi quanto? R$250. Tá bom? A gente ia ter que alugar por quanto? E o vaso foi quanto? Tá bom. Vamos lá. Já chegamos cantando a bondade de Deus, bondade, vamos orando por ele. Ela ficou doida com o vaso. Aí viu o Daniel daquele estado, o que é isso? A gente explicou, inclusive amanhã nós vamos atrás de uma cadeira de roda para ele. Ela disse, não vão não. Não, que eu tenho uma cadeira de roda aqui que é da minha mãe que ela não está usando. Não, vocês não vão alugar cadeira de roda não, eu faço questão. Não, mas ela pode, não vai precisar não, ela não tem médico nenhum para esse mês. Não vai precisar, já coloca no carro, já leva a cadeira de rodas. Nós fomos lá, com um tico de bondade no coração, que é um reflexo muito distante do que é a bondade de Deus. Mas sabe o que a palavra diz? Volta com o texto lá. Que Deus mostra bondade para aqueles que são bons. Eu continuo não tendo R$250 para pagar, mas 750 é que eu não teria. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Vocês estão entendendo que essa matemática da bondade de Deus, ela é uma matemática diferente? Então você quer receber da bondade de Deus sobre a sua vida? Seja uma pessoa boa. E não seja bom só com quem merece, não. Seja bom com quem não merece. Porque tem alguém que está ouvindo essa palavra agora, está em casa, está ouvindo essa palavra agora, você está assistindo esse culto. Você está ouvindo essa palavra? E Deus manda dizer o seguinte: seja bom com quem não é bom com você, porque a palavra diz que Ele se mostra bom para aqueles que são bons.
Isaías 63, versículo 7, diz assim a palavra: as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor. Em outras traduções está escrito o que aí, ó? Lê outra tradução aí, ó. O que está escrito na sua Bíblia lá em Isaías 63, 7? No lugar de benignidade está escrito o quê? Falarei da bondade do Senhor, mencionarei as benignidades do Senhor. Então presta atenção, se você está tendo consciência de que Deus é, se você está tendo a consciência de que Deus é, você precisa falar da bondade de Deus. O diabo não quer que você saiba que Deus é bom, não. Porque se você não sabe que Deus é bom, você vai achar que você está esquecida. Se você não sabe que Deus é bom, você não sabe que a bondade do Senhor vai seguir você todos os dias da sua vida. Se você não sabe que Deus é bom, você não sabe que Ele mostra ainda mais bondade para aquele que é bom. Se você não sabe que Deus é bom, você não sabe que a sua vida está debaixo de uma promessa. A bondade do Senhor é uma promessa. Se você não sabe que Deus é bom, você acha que aquilo que está dando errado é porque você está amaldiçoado, mas hoje você está tendo consciência da bondade de Deus. Quando você não é abençoado, você é preservado. Quando você não é preservado, você é ensinado. E em tudo isso, você recebe a bondade de Deus. O diabo não quer que você saiba disso. Porque se você não souber disso, você não vai falar sobre isso. Olha só o que o profeta está falando. Falarei sobre a bondade de Deus. Maísa, lá na sua escola, minha filha, você tem que contar para suas amiguinhas que Deus é bom. E o diabo não quer que você conte para os seus vizinhos que Deus é bom. Aí sai da tua boca o quê? Murmuração. Aí sai da tua boca o quê? Reclamação do governo. Aí sai da tua boca o quê? O mercado está todo caro. Não estou dizendo que não está, não. Está caro mesmo. Aí sai da tua boca o quê? Nada, faz cara de paisagem. Já conheceu aquela pessoa que não trabalhou bem oralidade quando era criança? Ah, não, pastora, que meu filho demorou a falar. Mas, gente, tem adulto que já está adulto e está demorando a falar até hoje. Não fala ainda, não. Já está fazendo 40 e não fala ainda. Mas já... É como assim de demorou a falar? Já tem 40, mas ainda não fala, é mudo. Gente, eu gosto de estar com a pessoa que eu não tenho assunto. Ah, meu Deus! Você já esteve nessa situação de uma pessoa que você não tem assunto nenhum? Gente, não tem assunto nenhum com essa pessoa. Hein? Dá pra gente pensar assim, eu não tenho assunto nenhum com essa pessoa, eu não posso ir com ela. Gente, aconteceu uma situação comigo, que eu fui pregar numa igreja, que foi assim que eu conheci o irmão Altamir, que depois ele vai ouvir essa palavra, ele vai lembrar dessa situação. Eu já anos atrás, quando eu conheci o irmão Altamir, primeira vez que eu ouvi o irmão Altamir, fui lá em Guaçuí pregar na igreja dele. Aí, quem veio me buscar? Um rapaz que era genro dele. Eu nunca tinha visto aquele rapaz, nem maior, nem mais branco, porque ele é muito branco e muito grande. Falei, meu Deus, e eu sozinha. Eu falei, sozinha não, porque eu estava com um bebê. Eu e Daniel. Falei, meu Deus, Daniel não puxa assunto ainda. Está no bebê conforto. Daniel, não faz o cálculo, não. Não faz o cálculo. Era Daniel no bebê conforto, não faz o cálculo.
que eu vou fazer? Ah, gente, quando te falta assunto, a melhor coisa que você tem para fazer, sabe o que é? É falar da bondade de Deus. Irmãos, nós vamos passando por uma paisagem tão bonita, é tão bonita a paisagem até chegar a Guaçuí. Eu fui agradecendo a Deus. Senhor, obrigada pela tua bondade. Senhor, que cheiro gostoso nessa estrada. Senhor, que verde bonito, Senhor, daquela planta. Senhor, aquelas vaquinhas ali na colina. Meu Deus, aquela grama que nasce, foi o Senhor que colocou ela ali. Senhor, muito obrigada. Obrigada por esse carro, Senhor. Esse carro é fruto da bondade do Senhor. Senhor, esses moradores ao redor aqui da estrada, obrigada porque o Senhor manteve eles vivos. Senhor, como o Senhor é bom. Não está chovendo, meu Pai. Já se passaram 4 horas de viagem, Senhor. Nenhum acidente ao nosso redor, nem à direita, nem à esquerda, nem à frente, nem atrás. A tua bondade é para sempre. Irmãos, nós fomos assim até Guaçuí, irmãos, orando a bondade de Deus. Você está sem assunto? É porque você estava sem a consciência da bondade de Deus. Porque quando você para pensar que você hoje teve 3 refeições, você teve um teto para dormir, você está vestido com uma roupa digna, sua família está guardada pelo Senhor. Se você soubesse o nome de cada célula que transita dentro do seu corpo, que está sendo visitada exatamente agora pelo Espírito Santo, cada órgão do seu corpo que está funcionando um ajustado ao outro, o seu coração está batendo num compasso perfeito, para que o sangue bombeado chegue em todos os lugares, na velocidade, na quantidade exata, correta. É isso que o profeta está falando. Mencionarei as benignidades do Senhor, falarei das bondades do Senhor. E quando você tem consciência da bondade de Deus, nunca mais vai te faltar assunto com aquele que ainda não conhece a Jesus. A tua boca será uma boca abençoada, porque você vai falar da bondade de Deus. E se você tem sofrido nessa área, na área da tua boca, porque você se omite, você fica calada, você não abre tua boca, quando era para você falar, seja liberta hoje em nome de Jesus, seja liberto hoje dessa timidez que te paralisava, você não sabe o que falar, agora você sabe, você vai falar da bondade de Deus. Isaías 63, versículo 7, diz isso. Colossenses 3:12, diz assim a palavra: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Leia alguém para mim numa outra versão, o que é que está escrito aqui no lugar de benignidade? Leia numa outra versão para mim. Você vai encontrar aí a palavra bondade, pode procurar. Está escrito bondade na sua? Tem outra Bíblia que está escrito bondade também? Bondade. Olha o que o texto está dizendo. Vocês que são santos, vocês que são eleitas, ou seja, essa palavra é para nós que somos homens e mulheres de Deus, devem se revestir de bondade.
Por que revestir de bondade? E tá lá as outras coisas também, humildade, paciência, né? Mas hoje a gente está falando só de bondade. O texto está dizendo, Paulo dizendo, pastor Paulo Benedita, falando, olha, vocês já são crentes, eu sei que vocês são crentes, já são batizados, eu sei que vocês são batizados, mas vocês precisam se revestir de bondade, meu filho Natan. O que é se revestir, Natan? O que é revestir, Natan? É vestir de novo. O que é revestir? Vestir de novo. Pega aí a visão. Vocês têm que se revestir de bondade. Vocês têm que vestir de novo a bondade. Sabe por quê? Porque a bondade não é uma coisa espontânea para a maior parte de nós, irmãos. Posso falar uma coisa? A maior parte de nós nasce assim uma pessoa normal. O que é uma pessoa normal? É uma pessoa que não é boa, porque a natureza humana, ela... Você lembra, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero, é isso que eu faço. Hein? Então, assim, aquela pessoa que é normal, ela não é boa todos os dias, gente. De vez em quando faz uma bondadezinha, aí já no outro dia amanhece mais de mau humor. Já conheceu alguém assim? Ou não? Às vezes o coração está mais inclinado, né, para ser bom, fazer uma bondade por alguém. Às vezes está querendo mais, que se dane, vai para lá, já tem meu problema. Ih, meu Deus do céu, você já conheceu alguém assim? Mas aí no outro dia tem um acesso de bondade. Já conheceu alguém assim? Olha, a maior parte das pessoas são assim. Então quer dizer que quem é assim é uma pessoa o quê? Normal, tá? Mas quando a gente recebe a Jesus, nós somos convidados não mais a viver como pessoas normais, mas como sobrenaturais. As pessoas têm que olhar para você, Wagner, e falar assim, aquele menino flamenguista, aquele menino, eu estou tentando achar palavra para ele. Aquele menino ali, não sei, tem alguma coisa, aquele menino não é normal, ele não é 100% não. Aí a pessoa aperta, mas como assim ele não é normal? Não sei, ele é um camarada muito bom, não é possível que uma pessoa seja tão boa assim, é um muito bom, muito bonzinho, muito bom. Não é normal. Não é mesmo, Wagner. Nós somos sobrenaturais. Nós trocamos o normal pelo sobrenatural. E é por isso que o texto diz, olha, revesti-vos de bondade. Porque a bondade de hoje só serviu para hoje, Marcele. Amanhã está na hora de vestir a bondade de novo. Acordou, hein? Lavou o rosto, para quem tem o hábito, escovou o dente. Hein? Foi lá no guarda-roupa, daquilo que sobrar que você vai tirar para a boutique sustentável, que a roupa mais sustentável que existe é aquela que não será jogada fora. É aquela que não vai entupir um bueiro, é aquela que não vai ser descartada num lugar errado, não vai poluir o planeta que Jesus fez para nós. A roupa mais sustentável é aquela que já foi feita, ela já existe, essa é a roupa sustentável. Você vai olhar lá no seu guarda-roupa, o que você vai fazer? Você vai vestir aquela roupa. Só que agora você vai lembrar que você tem que vestir bondade também. Todas as vezes que você se arrumar, você vai lembrar que tem que vestir bondade. Mas de novo, mas ontem eu já vesti bondade.
A bondade de ontem serviu até quando mesmo? Ontem. Agora já tem que ver qual é a bondade de hoje. Por isso que Paulo fala, revesti-vos de bondade. Efésios 4:32, já terminando. Efésios 4:32. Diz assim: antes, sede uns para com os outros, bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sejam bondosos uns com os outros. Sejam bondosos, porque a característica comunicável de Deus, ela transborda, ela é comunicável, então ela transborda sobre aquele que ele fez a imagem e semelhança dele. Mas sabe o que tem acontecido? A bondade de Deus que transbordou sobre mim, sendo desperdiçada, igual água. Você que tem mania de lavar calçada com a mangueira aberta, seja liberto em nome de Jesus, meu irmão. Para com isso, pelo amor de Deus. Você não sabe quando é que Jesus vai voltar. Se Jesus voltar daqui a 100 anos, nosso planeta está lascado, não tem água potável para todo mundo beber daqui a 100 anos, pelo amor de Deus. Para com isso. Se der para você passar um pano, prefira passar um pano. Se não der para passar o pano, você vai molhar, desligar e puxar com o rodo. Molhar. Tem gente, você veja se você conhece alguém assim, que tira a sujeira da calçada com a água, não é com a vassoura. Não, que eu sou uma pessoa muito limpinha. Não, irmã. Você é pessoa muito sem noção. Tá? Mas agora não é mais não, que você é da cura, que você, tá? Cura é cultura. Não, você faz isso não. Você vem com a mangueira, tô te ensinando, tá? Você vai fazer o quê? Você molha tudo que você tem que molhar. Molhou. Uma vez. Molhou. Molhou, pá, molhou. Você tá aprendendo ou não tá aprendendo? Molhou. Molhou. Foi lá, desligou. Acabou. Agora você vem com rodo, porque você não é boba nem nada. De ficar vindo com vassoura, varrer, negócio de varrer também não é muito comigo não, que dá muito trabalho. Poxa, aqui também ninguém é de ferro. Poxa, mas depois que você jogou a água, você vai fazer o quê? Desligou lá, aí você vem com o rodo e vai tirando a sujeira. Você vai tirando aquela água suja, ó, acabou, ó, você não está desperdiçando a água. Eu nem lembro por que eu entrei nesse assunto, porque eu sou doida mesmo, às vezes não, lembrei. É a mesma coisa, é quando a água é desperdiçada, é quando a bondade é desperdiçada. Deus que é bom, transborda bondade sobre nós, para que eu e você possamos ser bons uns com os outros. Mas tem gente que está desperdiçando a bondade de Deus, trancando o coração para ser bom com os irmãos. Você tá? É a mesma coisa que lavar a calçada, não usa rodo, não usa vassoura e querer limpar com a água da mangueira. Gente, não tem condição de ser. É por isso que o diabo não queria que você viesse aqui hoje. Por quê? Porque a partir de agora você vai procurar pessoas para que você possa transbordar a bondade de Deus. Provérbios capítulo 14, versículo 32, vai dizer que ser bom é honrar a Deus. Quem quer honrar a Deus é bom. Então, ser bom não é, que pessoa especial. Por que essa pessoa especial? Porque é uma pessoa boa. Não. Ela está fazendo isso para honrar a Deus. A Bíblia vai dizer,
que aquele que é bom, não é esse texto, não é esse texto não. É outro texto, o texto está errado. Mas fui eu que dei errado, entendeu? Tá? Porque hoje eu estou fora da curva. A Bíblia diz que aquele que é bom honra a Deus. Então, se você quer honrar o Senhor, seja bom. E o último texto, para a gente cear, Efésios 2, 6 e 7. Efésios 2, 6 e 7. Último texto. Nós vamos cear agora. Diz assim, olha. E nos ressuscitou juntamente com Ele. A ceia fala de alguém que ressuscitou. Amém ou não amém? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Só existe ceia porque existe a bondade de Deus que se manifestou através de Jesus Cristo, morto naquela cruz. Só um Deus muito bom entregaria seu único filho para morrer por pessoas que, inclusive, resistiriam ao seu filho. Só um Deus muito bom veria seu único filho sofrer na cruz e não o tiraria de lá, mesmo sabendo que você não entregaria sua vida a Ele. Mesmo sabendo que eu me afastaria dele. Quando Deus entregou Jesus na cruz do Calvário, Deus já sabia que eu passaria toda a minha adolescência no mundo. Deus já sabia. Deus já sabia que eu me viraria contra Ele. Deus já sabia. Mas a Bíblia vai dizer que pela bondade de Deus, através de Jesus Cristo, Ele ressuscitou. E nos fez assentar com Ele nas regiões espirituais. Você entende por que você veio aqui hoje? Porque saber da bondade de Deus abre portas na nossa vida. A solidão já pode sair do seu coração. Você não está só. A bondade te persegue. O sentimento de abandono já pode sair do seu coração. A bondade te seguirá todos os dias. Uma pessoa que é seguida todo dia, essa pessoa não está abandonada. Você que entrou aqui hoje pensando, minha vida está dando tudo errado. Não, você veio aprender sobre a bondade de Deus, que se não te abençoou, é porque te preservou. Se não está te preservando, é porque está te ensinando. E como diz Maísa, está te ensinando a ser forte. O nome disso é bondade. Você veio aqui essa noite porque Deus quer trocar o que tem saído dos seus lábios. Falarei da bondade do Senhor todos os dias. Cantarei louvores sobre a bondade de Deus. Seja liberto. Que a sua boca seja livre para falar da bondade de Deus. Você era aquela que não tinha assunto. Você era aquele que não sabia o que dizer. Você vai começar a falar do sol, do céu, das estrelas, da noite de sono que vocês puderam ter. Você vai começar a lembrar a bondade de Deus. Você foi trazido aqui para ouvir que aquele que é bom recebe mais da bondade de Deus. Sua vida precisa avançar. Seja bom.
Faça transbordar a bondade de Deus. Não desperdice a bondade de Deus. E a ceia é o memorial de bondade. Você vai ceiar essa noite com o pão e com o cálice. Se você já é um discípulo, você já se batizou. Se você já se batizou, é porque você é discípula de Jesus, é discípulo. Você já foi lavado com o sangue do Cordeiro, então você vai cear com o cálice que lembra o sangue de Jesus Cristo. Mas se você está aqui essa noite e ainda não foi batizado, a mesa de Jesus é para você também. Amém ou não amém, igreja? A mesa de Jesus é para todos. Você vai cear com a uva, dizendo assim: olha, eu não tive oportunidade de me batizar ainda não, mas a semente de Jesus já está no meu coração. Então você vai cear, mas todos essa noite são convidados a participar da mesa de Jesus Cristo. E eu quero chamar aqui a Cristina, e eu quero chamar aqui a Maria, para servirem a ceia do Senhor. Eu quero dizer a vocês duas que é uma honra que a mesa do Senhor, Cristina, seja servida por você. A mesa do Senhor não é servida por pessoas perfeitas, mas é servida por pessoas que não desistiram de parecer com Jesus. Eu quero convidar vocês duas a virem servir a mesa do Senhor essa noite.